Bom dia, pessoal! Hoje é terça-feira, dia 8 de setembro de 2020 e hoje estamos iniciando a semana de nossas aulinhas virtuais. Lembrando que ontem, segunda-feira, não teve aula porque era feriado do dia 7 de setembro. Então, a gente está iniciando a semana hoje, na terça-feira, né? Dia 8 de setembro de 2020. E hoje nós vamos trabalhar com o livro Letra A. Hoje nós vamos iniciar a nossa terceira e última história deste livro. Lembra-se que a primeira história foi de Urashima Taro, a segunda, O Leão com Sede, e agora a terceira historinha nós vamos conhecer, que é o Biscoito de Gengibre, tá certo? Então, nós vamos trabalhar aqui com o livro Letra A. Esse é onde a Brilhante é lilás, está usando o chapeuzinho de cozinheiro. Então, nós vamos lá para a página 29. Nessa página 29, logo lá em cima, está intitulado dizendo aqui, ó, com os olhos e os ouvidos na história. Então, antes da gente conhecer a nossa historinha de hoje, a nossa última historinha do livro, que é o Biscoito de Gengibre, eu quero que vocês imaginem como é esse biscoito de gengibre. Então, vocês vão imaginar como ele é um personagem principal dessa historinha. É tanto que o título da história é O Biscoito de Gengibre. Então, vocês vão imaginar como será esse personagem e vão desenhar aqui, ó, nesse espaço, certo? Vocês vão desenhar, pintar na sua maneira, como você imagina ser esse personagem, tá certo? Quando você terminar de desenhar e pintar o personagem Biscoito de Gengibre à sua maneira, segundo a sua imaginação, aí sim nós vamos conhecer essa história, o Biscoito de Gengibre. Então, se você já quiser ir direto para a historinha, vocês coloquem aqui, ó, no celular, para fazer a leitura desse QR Code aqui, que ele já vai direcionar para a história, o Biscoito de Gengibre. Se você não conseguir entrar aqui por esse código, por esse QR Code, aí vocês vão aqui no grupo, dê pausa aqui no nosso vídeo e vá no grupo que Tia Selma estará colocando o vídeo com a historinha do Biscoito de Gengibre, tá certo? Para vocês ouvirem e assistirem como é que é a história do Biscoito de Gengibre, tá certo? Aí vamos mais aqui. Logo aqui tá dizendo, leia o título da história. Aqui o título da história. O Biscoito de Gengibre. Gengibre é uma parte de uma planta, olha só. É a raiz. Aliás, não, acho que não é a raiz, é o caule. Eu acho que o gengibre é o caule, é igual a batata, que vocês sabiam que a batata é o caule? Então, eu acho que o gengibre também é um caule. Mas, para vocês terem a certeza, vocês vão observar a pesquisa aqui nesse outro QR Code. Não sei se esse QR Code está disponível no material de vocês, no da tia aqui tem. Como ele está azulzinho, eu acredito que é só para o do professor. Mas não se preocupe que a tia vai colocar ele aqui no nosso vídeo para vocês entrar e saber bem direitinho todas as propriedades do gengibre, certo? O gengibre é um alimento muito bom para a nossa alimentação, tá certo? Aí, quando vocês conheceram um pouco sobre o gengibre, é uma leitura informativa que vocês vão fazerem aí. Aí agora aqui no alfabeto, aí tem todas as letrinhas do alfabeto. Está pedindo para vocês pintar as letrinhas que formam o nome gengibre, certo? Então, vocês vão pintar aqui as letrinhas do nome gengibre. E nesse textinho aqui, ó, que está falando sobre o gengibre, vocês vão procurar a palavra gengibre e vão circular aqui nesse texto, certo? Aí o texto começa assim. Gengibre é uma planta com cheiro agradável, usada como tempero em sucos e em chás. Então, nesse textinho aqui, vocês vão circular a palavra gengibre.
Quando terminar, vocês vão colocar a data aqui e virar para a página 30. Vamos lá, na página 30. Complete seu livro de contos com mais uma história. Então, esse livro de contos da gente já está todo prontinho. É aquele livro que a gente montou ainda na sala de aula com os 3 contos. Então, no livro de contos, se você já assistiu e quiser ler novamente a historinha, é só aí você ir lá. Nós já colocamos para o nome e o título lá no localzinho do livro, certo? Se vocês forem pegar o livro de vocês aí, que já estão na casa de vocês, vocês vão perceber que vocês já completaram o título dessa historinha. Aí diz assim: a história começa com um menino ajudando uma senhora na cozinha. Em troca, ele pôde preparar uma receita especial. E vocês? Se vocês fossem convidados por esse menino para ajudar a fazer a receita, aí vocês pudessem fazer uma receita de que vocês queiram muito fazer, de que vocês gostem. Que receita vocês fariam? Então, vocês vão pensar aí, se fosse você no lugar do menino, qual era a receita que você ia fazer lá na cozinha? Aí vocês vão desenhar essa receita aqui e aqui vocês vão escrever o nome dos ingredientes para fazer sua receita preferida, né? Aqui você escolheria, certo? Quando terminar isso daqui, também só vai colocar a data aqui nas estrelinhas, certo? Aí vamos para a nossa última página de hoje, que é a página 31. Nessa página 31, ó, tem um trechinho da história que nós acabamos de assistir. E se vocês forem aí no livro de contos de vocês, vocês vão encontrar essa parte da história. Olha só, ouça o trecho da história que seu professor vai ler. Eu vou ler aqui no livro e vocês podem acompanhar aí, tá bom? Então, diz assim: o menino encontrou o rolo de massa e as formas em seguida. Pegou a farinha, os ovos e a manteiga. Pesou o açúcar e bateu os ovos até abriu a massa. Então, está falando de alguns ingredientes e de alguns objetos que vão ser necessários para fazer essa receita, não é? Ó, rolo de massa, formas, pegou farinha, ovos, manteiga, pesou. Se ele pesou na balança, não é? Aí o açúcar, ó, e bateu os ovos, tá vendo, ó? E abriu a massa. Então, tudo esses aqui são ingredientes. Então, o que é que está pedindo aqui, ó? Que objetos e ingredientes o menino usou para ajudar a senhora? Pinte. Então, aqui está dizendo. Ele usou o rolo? Usou sim, ó. O menino encontrou o rolo de massa. E as formas. Aqui as formas. Aí vocês vão pintando, ó, rolo de massa, as formas. Em seguida, pegou a farinha, ó, tá aqui a farinha, os ovos, a manteiga, tá aqui a manteiga, ó, açúcar, cadê o açúcar? Esse aqui eu acho que é a farinha, o açúcar deve ser aqui dentro dessa tigela, né? O açúcar e bateu os ovos e abriu a massa. Então, vocês vão pintar aqui os objetos que o menino usou na receita, tá certo? Aí, vocês vão, depois que vocês pintarem aqui todos os objetos e ingredientes que tem nessa partezinha do texto, vocês vão completar essas palavras com as suas iniciais, olha. Que tem a letra A, o F, o M, o O e o R. Vocês vão completar essas palavras com essas letrinhas, tá bom? Então, aqui tem 6 palavras e essas letrinhas são as letrinhas iniciais de cada uma dessas palavras, tá certo? Aí, quando vocês terminarem de completar as palavras, aí vocês vão analisar e ver qual é a palavra maior, aquela que tem o maior número de letras, e vão escrever nesse retângulo amarelo, tá certo?
Quando terminar, para concluir aqui a nossa atividade de hoje, vocês vão colocar a data de hoje aqui nas estrelinhas, né? Que hoje é 8 do mês 9 de 2020. E escrever o nome de vocês completo. Aqui, nessa parte ou lá em cima. Importante é que vocês escrevam o nome completo, tá bom? Então é isso, pessoal. Nossa atividade de hoje são essas 3 páginas do livro Letrar, tá certo? Então amanhã nós estaremos aqui para explicar as tarefinhas de amanhã. Amanhã nós vamos trabalhar com o livro Desenhar. Então a gente observe que a tia está querendo ver se conclui logo esse livro para a gente partir para o nosso segundo livro, que é o outro livro, o azul. Nós ainda estamos nos livros amarelos, certo? A gente já concluiu investigar, já concluiu numerar, então a gente está encaminhando para concluir esses outros livros amarelos para poder a gente ir para o livro azul, tá certo? Então um beijo e até amanhã. Bye, bye. Amanhã a gente se vê por aqui. Tchau.